difícil? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que chega um momento, né, de fazer essa análise mais profunda. Lógico que nós já sabíamos da possibilidade, já jogamos contra o Cruzeiro, contra o Grêmio também, que era outro candidato. Sabemos mais ou menos aquilo que vamos encontrar, mas vamos nos aprofundar nas informações, nas análises, nos treinamentos. Sem dúvida nenhuma que vai chegar esse momento que, obviamente, o nosso treinador sabe melhor de se aprofundar e se preparar para esse jogo. Legal, só pedir para os colegas, por favor, se identificar e falar seu nome e o veículo, não o carro, né? Valeu. Tá bom. Bruno Gilfrida, do Globoesporte.com, de novo. Rueda, boa tarde, aqui. Desde que você chegou no Flamengo, são 270 minutos já sem tomar gol. Foi algo que você... A primeira coisa que você tentou mudar no time, a forma do time se defender, para depois pensar em melhorias no ataque, mas queria saber se isso foi um pedido seu mesmo, para o time se fechar um pouquinho mais ali na defesa. Boa tarde. Bueno, pienso que sabíamos el momento que estaba atravesando el equipo. Habíamos estado en el juego anterior en Belo Horizonte contra Atlético Mineiro y pienso que es un partido quizás que no corresponde a la realidad del equipo, más hicimos algunas recomendaciones de orden táctico, de equipo, buscando ganar esa confianza, recuperar esa autoestima y que partiendo de ese orden buscáramos los partidos, ¿no? Creo que todo pasó por ahí, por ganar ese orden y esa seguridad defensiva que nos brindara la posibilidad de buscar el juego y de buscar los resultados. Diego, aqui em cima, à sua esquerda. A gente está ao vivo também no Twitter e os torcedores estão fazendo perguntas. A gente tem uma pergunta aqui da @CarolDiasCRF. Diego, qual a sua sensação em ter feito um gol tão importante? E ela comenta em relação à sua comemoração, que foi uma coisa muito explosiva, né, até pelo momento do jogo. Qual a sensação, o que você sentiu ali para comemorar daquele jeito com a torcida? Ah, sem dúvida que eu não vou conseguir explicar aí, transmitir em palavras o meu sentimento. O sentimento do gol em geral, e principalmente no gol como o de ontem, né? A reação não poderia ser diferente, um jogo tão disputado, difícil. O gol da classificação, comemorei acho que umas 5 vezes ali o mesmo gol. Enfim, torcida toda presente, família, amigos. São momentos que, como eu disse ontem depois do jogo, nós trabalhamos diariamente para alcançar esses momentos, né? E quando isso acontece, renova o nosso ânimo, a nossa motivação, confiança, enfim. São momentos muito especiais, nem sempre as coisas, como eu digo, saem como nós planejamos, mas ontem saiu. E poder participar diretamente dessa classificação é mais um momento especial que eu vivo com essa camisa e que vai ficar guardado para sempre aí no meu coração. Boa tarde a todos, aqui com a mão, braço levantado, Rueda, Diego, Tinga. A minha pergunta é para o Mano Menezes. Tudo bem, Mano? Cícero Mel, da ESPN Brasil. Tudo bem, Jesus. A minha pergunta é justamente com esse item do regulamento que não tem o gol qualificado na final. A competição veio toda com gol qualificado, mas aí muda para decisão. Você falou da sua preocupação no jogo contra o Grêmio, que era não tomar um gol no primeiro tempo. Não especificamente para o Cruzeiro, mas como é que muda na cabeça dos treinadores, taticamente, como vai enfrentar uma final dessa, em que vocês estão habituados a jogar a Copa do Brasil, sabendo que está na cabeça de todo mundo, que o gol é muito importante fora de casa, né, e não sofrer gol em casa. Aí como é que muda taticamente, como você tem que fazer um trabalho de preparação para não afetar a cabeça dos jogadores e entender que é um jogo diferente, né, essa final, dessa forma? Primeiro, isso que particularmente eu penso que deveria permanecer o mesmo regulamento. Se se joga toda a competição com a valoração do gol fora, deveríamos jogar a final da mesma maneira. Não entendo muito por que não, né? Existe também outras competições que seguem na mesma linha, mas minha opinião pessoal é que deveria
permanecer igual. Jogamos todo o torneio assim, vamos jogar a final também. O que muda é que o gol tem o mesmo valor, né? No caso de igualdade, vai estar o saldo simples aí como diferencial. É o que muda, né? Taticamente, não vai mudar nada, né? Estrategicamente, pode mudar um pouquinho. Se você marcar esse gol fora, ele tendo em caso de igualdade, ele tendo valor, ele pode decidir a competição, ele pode decidir a passagem. Nesse caso, passa a não decidir mais, então, estrategicamente, pode mudar um pouco, mas isso, né, lá no final dos 180 minutos. Boa tarde, Mano. Aqui atrás também, talvez no centro aqui, Alan Caldas, do Globoesporte.com. Hoje o Cruzeiro está com 30 pontos em sexto lugar, está bem próximo. Está bem próximo do objetivo, e já está no G6, né? E até próximo do G4. Nesse período, o Grêmio, por exemplo, que vocês eliminaram, o Renato preferiu priorizar o mata-mata, eles ainda têm a Libertadores, e estão bem adiantados no G4. Agora, o Cruzeiro vai ter 3 jogos entre as duas partidas da final, Chapecoense, Bahia e Atlético Goianiense, times da parte de baixo da tabela. Você já pensou se prioriza essa final da Copa do Brasil, já que está tão perto da vaga na Libertadores, ou se vai jogando as duas competições com força máxima? Eu penso que o Cruzeiro deve priorizar a final da Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma. Conquista de título sempre é a parte mais importante, né? E como estamos próximos, vamos jogar 2 partidas, certamente vamos estabelecer prioridades para isso. O que não quer dizer que não tenhamos a possibilidade de usar a equipe principal em alguns jogos, como fizemos diante do Sport Recife, no domingo passado, exatamente a rodada anterior ao jogo contra o Grêmio, né? Porque já estávamos com os jogadores recuperados, traçamos algumas estratégias. Agora temos uma definição dos locais dos 2 jogos finais, vamos sentar com toda a nossa comissão, vamos fazer um planejamento, né, a curto prazo, baseado nessa realidade que temos especificamente para os 2 jogos final e os locais dos 2 jogos. Aqui no fundo, também no meio, para o Reinaldo Rueda, técnico do Flamengo, Monique Danello, do Esporte Interativo. Rueda, na mesma linha do Mano, em relação ao planejamento para essas 2 próximas semanas, você tem uma semana de trabalho, foi tudo muito corrido nessa semana. Qual é a sua estratégia olhando para esse primeiro jogo da final em casa? A gente sabe que tem a data FIFA que o brasileiro tem a Primeira Liga no meio da semana que vem. Como você pretende aproveitar esse tempo agora para trabalhar um pouco mais, dar um pouco mais da sua cara, do seu jeito para a equipe? Boa tarde. Sí, pienso que este espacio de tiempo va a ser importante para seguir conociéndonos, seguir evaluando el comportamiento de los jugadores y saber que ahora se van algunos jugadores a las selecciones nacionales por la fecha internacional y hay que esperar cómo regresan y de acuerdo a ello preparar ese primer juego, ¿no? Que es inmediatamente al día siguiente a la fecha internacional FIFA y eso va a marcar mucho lo que es la planificación de lo que es el equipo que iniciará esta final el día 7. Mais uma pergunta feita pelo Twitter, pela hashtag Final Copa do Brasil. Essa é para o Mano. Mano, o @DJ Bruno César está te perguntando, Mano, o que você disse para o Ezequiel no intervalo de ontem para que ele voltasse outro para o jogo? Bom, se enganam aqueles que pensam que temos todas as palavras suficientes para, no intervalo, modificar tanto o comportamento de um jogador. Os jogadores são experientes suficientes para terem uma autoavaliação, às vezes saber que não estão tão bem, né? Se concentrar um pouco mais no intervalo, buscar algumas informações importantes sobre a característica do jogo do adversário em relação ao seu setor, para corrigir algum posicionamento, né? E é isso que a gente faz. Nós temos 5 minutos para falar com os jogadores na prática, no intervalo de jogo. E não podemos falar de 30 coisas diferentes em 5 minutos, porque os jogadores não vão assimilar
30 coisas diferentes em 5 minutos, né? Falamos coisas básicas, importantes para a equipe de um modo geral, pequenos detalhes individuais para um ou outro jogador, mas eles têm experiência suficiente para saber que algumas coisas eles precisam corrigir quando não estão tão bem. Gente, vamos para a última pergunta aqui da nossa coletiva. Logo depois aqui, os técnicos, o Diego, o Tinga, vão atender vocês aqui no backdrop, aqui atrás, para todo mundo que quiser ainda fazer algumas outras perguntas, poder fazer aqui na Zona Mista, tá bom? Então vamos lá para a última pergunta. Boa tarde, aqui atrás, à direita aqui. Rueda, por favor. Diogo Dantas, do Jornal Extra e Globo. Você, na primeira partida sem o Paulo, utilizou o Felipe Viseu e depois, pelo Brasileiro, testou o Lucas Paquetá. Queria te perguntar se para essa primeira partida da final da Copa do Brasil, alguma dessas opções já está na sua cabeça como definida, ou você, por acaso, poderia utilizar o Vinícius Júnior, atuando ali entre os zagueiros com o Berrio e o Everton pelas pontas? Buenas tardes. Sí, creo que es importante, ¿no? De iniciar a trabajar ya con Viseu y con Paquetá. Vinicio quizás se desenvuelve mejor como extremo por izquierda y la idea es estimular a estos dos jugadores y mirar cuál de los dos llega en un mejor nivel para este juego. Beleza, professor. Muito obrigado. Obrigado aos colegas, obrigado à diretoria dos clubes, aos convidados.